Bom dia, uma excelente semana. Hoje é dia 20 de abril de 2026 e estamos a 202 dias de oração. A leitura é de 2 Reis 11, 12, 13 e 14. Bom, no 11 fala sobre Atalia, mãe de Acasias, rei de Judá. Quando Acasias morre, o que Atalia faz? A mãe dele mata todo mundo da família, todos os filhos da família real, para que ela se tornasse a rainha. E ela se torna a rainha. O problema é que uma pessoa escapa, que é o filho do Acasias, que era bem pequeno. Uma pessoa leva ele para o sacerdote e pede para o sacerdote esconder ele no templo. E ele fica escondido ali durante 6 anos, enquanto a Atalia governa. Olha só, a Atalia manda matar todos os parentes dela. E o neto dela, ela também manda matar. O neto, o resto da família todinha, porque ela queria ser rainha. Aí ela se tornou rainha. A Atalia, ela se tornou rainha de Judá, tá? Lembra que 2 reinos, Judá e Israel. Então ela se tornou rainha de Judá. Bom, o sacerdote chamado Joiada, ele cuida dessa criança, fica com ela durante 6 anos. Então o menino já tem 7 anos, quando ele faz uma rebelião e consegue destronar a Atalia. Então, no final das contas, a Atalia só reina durante esses 6 anos. E põe o filho de Acasias, para ser o futuro rei. O nome dele é Joás. E aí põe a coroa na cabeça dele e ele se torna o rei, ungido como rei, ele se torna o rei de Judá. É interessante falar que Joás tinha 7 anos, quando começou a reinar, ele reinou por 40 anos. E ele foi bom, fez o que era bom aos olhos de Deus. Olha só, ele foi criado pelos sacerdotes. Apesar de que a avó dele era ruim, ele foi um menino bom. E também porque ele tinha um coração bom e fez o que era certo aos olhos de Deus. E aí uma das coisas que ele pede para fazer é que cada sacerdote deveria recolher prata com um dos tesoureiros e usar para fazer reparação no templo. Ele começa a fazer uma reparação no templo do Senhor. Olha só que legal, ele quer cuidar bem da casa de Deus. E ele reina por 40 anos. Mas os oficiais dele, o nome dele é Joás, os oficiais deles conspiram contra ele e o assassinam. E o seu filho Amazias foi o sucessor. Enquanto isso, em Israel, a gente tem lá Jeoacás sendo rei de Israel. Ele é filho de Jeú. Ele começou a reinar quando ele tinha... não fala a idade dele, mas ele reinou por 17 anos e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Gente, é estranho porque assim, da parte de Israel, todos os reis fizeram o que era mal aos olhos de Deus. E da parte de Judá, alguns fizeram o que era bom aos olhos de Deus. Bom, apesar dele ter sido mal, o Jeoacás, ele orou a Deus pedindo ajuda. E Deus atendeu, porque o rei da Síria oprimia muito Israel e o povo de Israel estava sofrendo muito. Depois de algum tempo ele falece e Jeoás foi seu sucessor. Joás reinou durante 16 anos e fez o que era mal também aos olhos do Senhor. Seguiu o que os pais dele fizeram. E depois que Jeoás faleceu, veio Jeroboão II como seu sucessor. Naquela época, Eliseu estava sofrendo uma doença pela qual ele ia morrer. Ele morreu de uma doença. Na Bíblia não especifica qual a doença que ele morreu. E o Jeoás, quando ele ainda era rei, antes do Jeroboão II tomar o seu lugar, ele foi lá e orou com
com o profeta Eliseu e chorou com o profeta Eliseu. Aí o profeta Eliseu fala para ele assim: pega um arco e algumas flechas. Jogue essas flechas no chão. Acerte o chão. E aí o rei pega e acerta 3 vezes no chão. Quando ele acerta 3 vezes no chão, Eliseu fica irado e fala assim: você devia ter acertado pelo menos 5 ou 6 vezes. Agora você vai ser vitorioso durante só 3 vezes. E ele foi vitorioso contra os sírios 3 vezes. Eliseu foi morto pela doença que ia matá-lo e ele foi sepultado. Interessante que depois que ele foi sepultado, havia saqueadores lá naquele lugar lá. Os moabitas estavam saqueando a terra. E aí, quando foram sepultar um homem, eles viram que estava vindo saqueadores. Aí eles jogaram o corpo e saíram correndo. Quando eles jogaram o corpo, eles vieram sepultar outra pessoa, que não era Eliseu. O corpo desse homem bateu nos ossos de Eliseu. Quando bateu nos ossos de Eliseu, esse homem voltou a viver. Ele ressuscitou. Então, depois de morto, Eliseu ainda tinha poder ali sobre a vida dele. Bom, em Judá, depois que Jeoás faleceu, ele era bom aos olhos de Deus. Aí quem vai reinar é Amazias. Amazias tinha 25 anos quando começou a reinar e ele reinou durante 29 anos. Amazias fez o que era bom aos olhos de Deus também. Infelizmente, durante o reino dele, houve uma das batalhas que Edom pegou e foi lá e destruiu uma parte do muro da cidade e também levou embora, saqueou todo o ouro, toda a prata e todos os utensílios do templo do rei, do rei e do Senhor. Bom, depois disso, estamos finalizando. Volta a falar sobre Jeroboão II, filho de Jeoás, que ele reinou em Samaria durante 41 anos e que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Só que, mesmo ele fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, o Senhor viu o grande sofrimento em Israel, tanto dos escravos quanto dos livres, pois não havia ninguém em Israel que pudesse socorrê-los. Então, mesmo a pessoa sendo mal, o rei sendo mal, Deus ainda não deixava destruir todo Israel, porque o Senhor ama Israel, né? E depois que Jeroboão II falece, quem fica no lugar dele foi Zacarias. E terminamos aqui no finalzinho do 14, falando que Zacarias foi seu sucessor. Muita coisa interessante, muita coisa acontece. Eu quero ressaltar novamente algo que me salta aos olhos, é que desde quando houve a divisão dos reinos de Israel e Judá, até esse momento, não teve nenhum rei que foi bom em Israel, que fez o que era certo aos olhos de Deus. Enquanto que Judá, nós tivemos quatro reis que foram bons aos olhos de Deus, que foi Asa, que reinou durante 41 anos, Josafá, que reinou durante 25 anos, Joás, que reinou 40 anos, e Amazias, que reinou durante 29 anos. O legal é que todos eles foram bons e reinaram durante muito tempo sobre Judá. Enquanto que os reis lá de Israel reinaram pouco. Eles reinaram o quê? 20 anos, 22 anos, 28 anos. Pouco perto dos reis lá de Judá que faziam o que era certo aos olhos de Deus. Interessante, né? Bom, hoje é aniversário da Naila. E eu quero deixar meus parabéns para a Naila. Que Deus te abençoe muito. Vamos orar? Paizinho amado, em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida da Naila, que ela possa crescer a cada dia mais em sabedoria, em graça na tua presença. Que ela seja uma menina que se torne uma mulher de Deus, transformada pelo poder do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Até amanhã.